Graça e paz a todos os irmãos e amigos que estão nos ouvindo nesta manhã e aqueles que ainda hão de ouvir este vídeo, a qual estamos gravando agora. Que a bênção de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa alcançar a sua vida, a sua família e todos os seus amigos e as pessoas que depara diante de você no seu dia a dia. Queridos, nós dormimos e acordamos porque o Senhor nos sustentou. Então isso é um motivo de muita alegria para nós, é um motivo de nós refletirmos um pouco da chamada ministerial, daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, para que possamos desenvolver e realizar aquilo que o Senhor nos confiou. É bem verdade que cada um tem a sua vocação, cada um tem o seu chamado específico, cada um foi chamado por Deus para desempenhar no reino do Senhor determinado serviço. E é muito importante nós começarmos a analisar o nosso chamado, a questionar e perguntar a nós mesmos, né? Buscando nos autoconhecer para sabermos qual é o nosso chamado. Tem pessoas que ainda não sabem como servir no reino de Deus. Existem muitas pessoas que ainda não descobriram qual é a sua vocação, ainda não descobriram qual é o seu chamado. Já tem pessoas que sabem qual é a sua vocação, porém não conseguem colocar o seu chamado em prática, não consegue desenvolver aquilo que Deus colocou nas suas mãos, né? Quero aqui cumprimentar a nossa irmã Fernanda, que Deus abençoe você, Fernanda, né? E compartilhe aí com seus amigos, né? Nos ajude a divulgar a palavra de Deus, esse trabalho que estamos aqui realizando nesta manhã, tá certo? Então, assim, tem pessoas que têm o conhecimento do seu chamado, mas não conseguem colocar em prática. Ele sabe o que fazer, mas não consegue agir para realizar aquilo que ele foi chamado para fazer. É muito importante, irmãos, que nós buscamos em Deus, né, a graça, a força, dependemos de Deus e confiamos e colocamos em prática para que Deus possa, então, através das nossas vidas, começar a agir. Né? Muitas vezes nós não conseguimos colocar em prática aquilo que Deus nos confiou para fazer, porque nós, muitas vezes, primeira coisa, nós achamos que nós não temos a capacidade. Né? Então, a primeira coisa, a pessoa não consegue acreditar que ele é capaz de exercer aquele ministério, aquele chamado, realizar aquela obra. Mas eu quero falar para você, se Deus ele confiou em você, se Deus colocou o desejo no seu coração, se Deus te chamou para esta obra, é porque Deus ele confia em você e Deus ele viu em você a capacidade para realizar aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Amém, amados? Portanto, irmãos, fiquem com esta palavra de Deus, né, de encorajamento. Não se assemelhe com outras pessoas, não queira fazer comparação você com outras pessoas, porque cada um Deus usa de uma forma específica. É muito importante isso aqui. Cada um Deus concede a capacidade, a destreza para realizar o seu trabalho. Nós temos um exemplo muito claro quando Deus ele chamou Saul, né? E Saul ele era um homem de guerra, um homem preparado para as batalhas. Ele tinha a sua espada, o seu escudo, ele tinha a sua vestimenta todo paramentado para a batalha. Né? Quando e já Davi ele veio se encontrar no exército ali do rei Saul, né? Ali em 1 Samuel capítulo 16, né? O capítulo 17 vai falar a respeito da guerra entre o gigante Golias
que fazia parte do exército dos filisteus. Também temos o exército de Israel, né, liderado ali por Saul. Então, quando Saul ele está naquela peleja, naquela batalha, né, a Bíblia vai mencionar que fazia já 40 dias que ele estava naquele embate, né, e aonde o gigante Golias desafiava todo o povo de Israel para lutar com ele, né? Precisava de um homem para chegar diante daquele gigante e travar a batalha com aquele homem, e a pessoa que fosse vencedor naquela batalha seria o exército que iria ganhar a guerra. Então, o lutador individual, ele estaria representando todo um exército para poder, então, ganhar aquela batalha. E dentro do exército de Saul, diz a palavra de Deus, que durante 40 dias, tanto de manhã e à tardezinha, né, o gigante Golias se apresentava diante do exército, buscando, chamando alguém para travar a batalha com ele. E a pessoa que ganhasse aquela batalha, aquela luta, seria então o exército vencedor. E ninguém do exército de Israel teve ousadia, teve a coragem, né? Homens que eram preparados na batalha, homens que eram chamados, né, vocacionados para aquela peleja, e porém nenhum deles teve a ousadia, né? Nenhum deles teve a iniciativa de lutar com aquele grande filisteu, inclusive o rei Saul. E diz a palavra que o rei Saul temeu, todo o exército de Israel também temeu diante daquele grande inimigo. Portanto, amados, a palavra do Senhor fala que Jessé, pai de Davi, ele dá uma ordem para Davi ir até o arraial onde estava acontecendo aquela peleja, e para levar mantimento para os seus irmãos e também para o rei. E quando estava chegando diante daquele do arraial onde os israelitas estavam reunidos para aquela grande batalha, ele deparou com um homem chamado um homem dos filisteus, né, o gigante Golias, e a qual estava desafiando e chamando alguém que viesse lutar contra ele. Então, e Davi, quando ele vê aquela afronta, aquele desafio, e aonde ele desafiava o povo de Israel, né, o povo de Deus, o exército de Deus, e vê nenhum deles se manifestando para então entrar naquela peleja, naquela batalha. Então Davi, ele fica indignado com aquela situação. Davi, ele olha para aquela situação e começa, como pode, né, um filisteu afrontar o exército do Deus vivo? Então ele se dispõe, queridos, para pelejar contra aquele filisteu. Ele se apresenta diante do rei Saul, fala para rei Saul que ele estaria indo lutar com aquele grande exército, aquele grande homem, né, representando o exército de Israel. E então Saul, ele coloca, né, depois de ser convencido por Davi, coloca então a sua veste e as suas ferramentas diante. Em Saul veste Davi com aquelas vestes, né, dá espada para ele, e ele tenta andar com todo aquele paramento, né, vestuário de um soldado, de um guerreiro, e diz a Bíblia que ele não consegue andar direito, né, porque não era para ele. O que eu estou querendo dizer aqui neste momento? Cada um, ele tem as suas ferramentas específicas para desenvolver o trabalho do Senhor. Cada um foi chamado para desenvolver conforme as suas habilidades, conforme as suas capacidades e conforme a destreza que Deus te deu. Então, não tente utilizar ferramentas de outros,
né? Seja você naquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Não tente usar as ferramentas de outros, a maneira que o outro trabalha, a maneira como o outro desenvolve. Sim, é importante você olhar, aprender com outras pessoas, mas no momento de você executar o seu trabalho, você deve ser você, né? É você, as suas características, o seu modo de empenho, é a sua dedicação, é o seu zelo que deve estar em pauta, né? Então você tem que focar nas suas habilidades. Você tem que focar na sua capacidade. Acredite em você, porque Deus acreditou em você. Então confia no Senhor, que aquilo que Deus colocou nas suas mãos, você tem a capacidade, segundo a graça de Deus, para realizar. Essa capacidade não vem apenas de você por si mesmo. Esta capacidade, diz Paulo, que vem do alto, né? Deus, ele te capacitou para esta obra, por isso ele te chamou. Então, apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, ele vai falar assim, ó, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, o apóstolo Pedro está orientando, né, os irmãos, a igreja do Senhor, para administrar aquilo que recebeu do Senhor. O que você tem recebido da parte de Deus? Uns têm recebido 1 talento, outros têm recebido 2 talentos, outros têm recebido 5 talentos. Cada um tem um talento, cada um tem um chamado a realizar, né, para cumprir o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? Através do seu talento, abençoar outras pessoas. Então, com o seu talento que você recebeu da parte do Senhor, você vai desenvolver, vai administrar esse talento em serviço do próximo. Vai trazer o benefício para o povo. E quando nós, irmãos, entendemos isso, é maravilhoso. Quando cada um de nós entendemos o nosso chamado e dentro da obra do Senhor, realizamos aquilo que Deus nos realizar, a obra de Deus, ela prospera. A igreja, ela prospera. Você vai ser abençoado. A igreja vai ser abençoada. O povo vai ser abençoado. Porque cada um de nós entendeu o nosso chamado. E porque entendeu o nosso chamado, nós confiamos em Deus que a obra que nós formos fazer, aleluia, nós fazemos não segundo a nossa capacidade em si. Nós vamos usar sim o nosso entendimento, a nossa sabedoria, todo o nosso empenho, toda a nossa força, mas sabendo que Deus é quem vai operar, Deus é quem vai, através de nós, manifestar a sua graça e as coisas vão acontecer e o nome de Jesus Cristo vai ser exaltado, vai ser glorificado para a honra e glória do Senhor. Quero aqui agradecer a Deus, né, pela Débora aqui que está nos assistindo. Débora, minha filha, Deus te abençoe, né? E quero aqui, já ontem parabenizei, mas agora eu vou parabenizar novamente, que Deus continue te abençoando, né? Portanto, parabéns aí pelo mais um ano de vida que Deus te deu. Deixa Deus usar a sua vida como instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Para que através de você, aquilo que Deus colocou na sua vida, outras pessoas também possam ser abençoadas. Em nome de Jesus, tá? E desde agora já peço a você, né, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, né? Para que outras pessoas também possam, então, através desta live, também ser alcançado, né, pela palavra do Senhor e ser abençoados através da palavra do nosso Deus. Então é muito importante isso aqui, queridos. Deus, ele te deu um dom, Deus, ele te deu um chamado. Administre esse chamado. Trabalhe neste propósito de abençoar o Senhor. Seja bons dispenseiros do Senhor. Compartilhe, aleluia, como servo fiel, aquilo que Deus colocou na sua vida. Leva a palavra do Senhor, você que é músico. Toque o seu instrumento, né? Assim como Davi também tocou o seu instrumento com o propósito de abençoar Saul,
através daquele instrumento, tocando da harpa, diz a palavra do Senhor que o espírito mau, né, que perturbava Saul, era expelido da vida dele. Ele recebia paz, o refrigério para a sua alma. Então você que é músico, administre esse dom. Seja um bom despenseiro do Senhor. Você que louva a Deus, né, através dos cânticos, louve a Ele, administre esse dom, né, e seja bom despenseiro na obra do Senhor. Você que ministra a palavra do Senhor, ministre a palavra do Senhor, pregue a palavra porque a palavra de Deus ela tem o poder de transformar a vida de todo homem que precisa de uma palavra, precisa de uma vida transformada. A palavra de Deus tem o poder da transformação. A palavra de Deus, ela tem o poder de mudar o homem, né? Deus, ele é um Deus todo-poderoso para nos abençoar naquilo que nós precisamos. Deus, ele vai agir e vai operar segundo a sua graça e segundo o seu poder para nos abençoar. Portanto, amados, seja um líder dentro da sua vocação. Então, quando você está desempenhando aquilo que Deus te deu, você está sendo um líder. Você está sendo um servo do Senhor. Você está sendo uma pessoa, um agente de Deus, né? Um desbravador do Evangelho para trazer a edificação a vidas de muitas pessoas. Então, seja um líder naquilo que Deus te colocou. O líder é aquele que vai na frente, né? Não dependa de ninguém, no sentido de estar te empurrando, te forçando a fazer alguma coisa para o Senhor. Não seja o líder. O líder é aquele que é proativo, né? O líder é aquele que pega a Bíblia, abre a palavra de Deus e começa a examinar e começa a se encher, se alimentar da palavra do Senhor. Então, o líder não precisa ser motivado por ninguém para abrir a Bíblia e para ler. Por quê, irmãos? Porque ele é um líder. Então, quando você é um líder, ele pega a palavra de Deus e abre a Bíblia Sagrada e começa a meditar nela. Você começa a se alimentar da palavra de Deus, né? Então, Deus, ele quer que você alimente da palavra de Deus. Deus, ele quer que você tenha uma vida em contato com a palavra de Deus. É muito importante isso aqui, porque quando nós estamos em contato com a palavra de Deus, quando nós estamos diante das verdades de Deus, quando nós estamos diante daquilo que Deus nos chamou para fazer, e nós buscamos esta compreensão, diz a palavra do Senhor que Deus, ele dá a prosperidade do nosso trabalho. O Senhor Jesus Cristo, ele nos capacita para realizar a obra do Senhor. Queridos irmãos, né? Nós temos desde dos profetas anteriores, né, dos grandes líderes da antiguidade, pessoas que já começavam a se intimidar diante do grande trabalho que Deus tem confiado nas mãos deles. Ele se intimidava, né? Ele se achava incapaz, né? E é até interessante isso aqui, irmãos, né? Isso aqui demonstra a nossa fraqueza, demonstra a nossa fragilidade e a nossa pequenez. Isso é importante nós reconhecermos. Então, quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas limitações, isso é um ponto positivo, porque isso demonstra humildade diante de uma tamanha obra a se realizar. Agora, a humildade, né, é você reconhecer as suas fraquezas. A humildade está em você reconhecer que você é pequeno. Mas quando você, mesmo pequeno, você reconhecendo as suas fraquezas, as suas limitações, você se inclina, se prostra, se humilha diante daquele que tudo pode. Aleluia! O milagre acontece. Porque você vai fazer a obra de Deus alinhado com o exército dos céus. O nosso general é Cristo. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele está na nossa frente. É ele que vai adiante de nós. E nós então, seguindo os passos de Jesus, do nosso sumo general, né, do nosso exército, aleluia, um exército vivo, que nós fazemos parte, que é a igreja do Senhor, nós como igreja, parte desse grande exército, nós vamos seguindo os passos de Jesus, o nosso sumo sacerdote, o nosso apóstolo,
e também o nosso Rei dos Reis. Então, nós, irmãos, quando nós, então, nos reconhecemos as nossas limitações, e nós, então, se inclinamos diante daquele que tudo pode, e vamos em nome do Senhor, assim como havia dito a respeito de Davi. Davi, sim, ele não era preparado para uma peleja, uma batalha de guerra. Ele não fazia parte do exército de Israel. Mas Davi, ele tinha o seu chamado. E qual era o chamado de Davi? Davi tinha o seu chamado no seu ministério, que era um chamado pastoral, né? Ele cuidava das ovelhas do seu pai. Então, diante daquele ministério de cuidar das ovelhas do seu pai Jessé, aquelas poucas ovelhas malhadas que ele tinha um amor muito grande por aquelas ovelhas. Ele tinha uma responsabilidade diante daquele ministério que estava nas suas mãos, daquele trabalho que eles tinham, aleluia, que era cuidar daquelas ovelhas. Então, aquelas poucas ovelhas malhadas que Davi tinha aos seus cuidados, ele tinha um zelo muito grande. E diz a palavra do Senhor que ele conduzia as ovelhas pelos pastos verdejantes. Guiava também aquelas ovelhas aos riachos, para que aquelas ovelhas pudessem saciar a sua sede. E também Davi, com o seu cajado, ele direcionava aquelas ovelhas, para alimentar de coisas melhores, para pastar em pastos verdejantes. Conduzia aquela ovelha através do seu cajado, da sua vara, as ovelhas até os riachos para beber das águas, para ser aquelas ovelhas nutridas, e alimentadas e saciadas a sua sede. Mas o cajado também, a vara também tinha a função de cajado, aonde era aquela parte meio côncava, aonde quando a ovelha caía em uma ribanceira, em um buraco, aonde as mãos do pastor não conseguiam alcançar, o cajado alcançava e trazia a ovelha para perto do pastor, do caso aqui Davi. E Davi, então, ele tinha um cuidado muito grande, um zelo muito grande. Por quê? Porque ele sabia do seu chamado, ele desempenhava o seu chamado. E Davi, queridos irmãos, o zelo de Davi também é muito grande, porque com o seu cajado na mão, que era ali o símbolo do ministério de Davi, a autoridade. Então você é uma autoridade diante daquele ministério que Deus te dá. Então, quando Deus ele te dá um ministério, ele também te dá a autoridade para desenvolver o ministério. Deus ele te dá a capacidade do alto para você desempenhar aquilo que Deus colocou para você desempenhar. Então, você que tem o chamado de Deus, Deus ele te deu graça, Deus te deu autoridade. Eita, vai em nome de Jesus, Vai em nome de Jesus, faça a obra do Senhor, que Deus ele vai realizando, Deus ele vai confirmando, Deus ele vai abençoando, e a obra do Senhor vai sendo realizada. Portanto, desenvolva esse ministério, assim como Davi desenvolveu, com amor, dedicação, cuidado, Então, Davi, a autoridade de Davi, que era representada ali naquele cajado que ele tinha, então não tinha a função apenas de conduzir a ovelha, como já foi dito, de trazer a ovelha para perto do pastor quando ela caía num precipício, num buraco, ele usava o cajado para trazer a ovelha para perto, a vara para direcionar a ovelha a continuar no caminho certo, a ser conduzidas para os passos verdejantes, para o caminho correto. E também na ponta desse cajado tinha uma espécie de lança. Esta lança era para poder defender as ovelhas, dos predadores, dos lobos, dos ursos. Então, os predadores, a função dele é devastar. A função dos predadores é acabar, é destruir. Então, quando nós temos, queridos irmãos, um ofício, um ministério, nós temos que ser líder, nós temos que estar à frente para proteger o seu rebanho, para proteger o rebanho, ou o trabalho que Deus colocou nas suas mãos. Por quê? Porque esse rebanho, o rebanho, no caso de que Davi tinha seus cuidados, era do seu pai Jessé. Hoje,
aquilo que nós estamos fazendo com cuidado, com zelo, para cuidar do rebanho de Deus. Não é isso? A igreja, ela cuida do rebanho de Deus. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que o rebanho de Deus é muito grande. Então o rebanho de Deus, diz a palavra do Senhor em João, capítulo 21, quando Jesus, ele, após ressuscitar, né, ao terceiro dia, ele vai ao encontro com os seus discípulos e diz a palavra do Senhor que os discípulos estavam pescando. Por quê? Porque tinha abandonado o seu propósito, o seu chamado, estavam pescando, desanimados, frustrados, porque Jesus havia morrido. Mas Jesus, ele apresenta diante aqueles discípulos, né? Senta na praia, diz a Bíblia que ele faz uma fogueira, né? E coloca peixe na brasa, começa ali a assar aquele peixe na brasa. E então os discípulos lá pescando, e de repente Jesus se apresenta para eles e fala para eles assim, se eles tinham alguma coisa para comer. Eles não tinham pescado nada, não tinha nada para comer. Então Jesus fala assim, volta ao mar, né, e lança a tua rede. E quando eles voltam para o mar, aqui é a segunda pesca maravilhosa que os discípulos pescaram, né? E quando ele então volta para o mar, diz a Bíblia que ele pega uma grande multidão de peixes, né? E quando eles pegam aquela grande multidão de peixes, né, o barco quase ia a pique, diz a palavra do Senhor. E, portanto, amados, a Bíblia fala que eles pegaram uma quantidade muito grande de peixe. Aqui o versículo 8 de João, capítulo 21, diz assim, ó. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo se saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão, né? O qual Jesus tinha preparado para eles. Então diz a palavra do Senhor aqui, ó, né? Quando Jesus pergunta para eles se eles tinham alguma coisa de comer, no versículo 5. Disse-lhe Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam eles, não, não temos. Então Jesus disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Então eles lançaram a rede. E quando eles lançaram a rede, diz a palavra do Senhor que ele não podia puxar a rede para cima, porque a rede estava cheia de grandes peixes, né? E de forma que a Bíblia diz aqui, ó, que a rede quase se rompia. E Pedro, irmãos, quando ele atenta, né, aquele grande milagre que havia acontecido, Pedro, então, ele faz um sinal para os seus amigos. Então os amigos deles vêm ali, que estavam nos outros barcos, né, que estavam tão distante da praia, se aproxima diante do barco ali, daqueles discípulos, e enche os peixes de cada um daqueles barcos, e eles então com os barcos cheios de peixes, né, devido àquela pesca maravilhosa, ele vai à praia, e Pedro então se prostra diante de Jesus, né, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo que ele era um homem falho, um homem pecador, mas Jesus mesmo assim, irmãos, aleluia, né, quando o homem se reconhece as suas fraquezas, quando o homem reconhece as suas limitações, Jesus ele fala assim, Pedro, vem aqui. Aí Pedro vem, come com Jesus, juntamente com os demais, e depois Jesus ele fala assim, ó, depois de ter comido daquele banquete que Jesus havia preparado. Aí ele fala assim, ó, apacenta as minhas ovelhas. Versículo 16. Aqui é a segunda vez que Jesus havia falado com eles. A primeira vez está no versículo 15, que diz assim, ó, depois de jantado, disse o Senhor, Pedro, tu me amas mais do que esses? Jesus fez essa pergunta para Pedro. E Pedro respondeu para Jesus, dizendo, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. Então observa, queridos, que no versículo 15 de João 21, Jesus vai falar para Pedro, apacenta os meus cordeiros. O que é isso aqui? Os cordeiros é o símbolo da igreja. O cordeiro é o símbolo da igreja, porque a igreja ela foi purificada. A igreja ela foi lavada, remida no sangue de Jesus.
Então, quando a igreja é lavada, remida no sangue de Jesus, logo ela tem um símbolo de cordeiro. Então, assim como Jesus era o cordeiro de Deus, a igreja, por ser corpo de Cristo, ela é o cordeiro de Deus também. Com qual propósito? Para trabalhar na edificação do corpo, para trabalhar diante daquilo que Deus lhe deu para você trabalhar. Por isso que é importante, irmãos, e Pedro ele vai aqui nos orientar, que nós somos cristãos, nós fomos inseridos no corpo, a igreja do Senhor, portanto nós somos templos de Deus, nós somos igrejas do Senhor, porque o Espírito Santo habita em nós, e porque o Espírito Santo habita em nós, Deus ele nos deu um chamado, porque nós somos igreja, nós somos chamados, nós somos vocacionados, né? E porque nós somos vocacionados, nós temos que administrar, né? Dentro do nosso chamado, conforme o que Deus concedeu para mim administrar. Qual é o dom que você tem que administrar? Administre esse dom como bons dispenseiros do Senhor. Seja fiel naquilo que Deus te chamou. Reconheça então as suas limitações, mas não se sinta incapaz de realizar, porque Deus ele te capacitou. Deus ele te deu dom porque ele viu capacidade em você. E além da sua capacidade natural, Deus ele revestiu você, te cobriu com o seu Espírito Santo, te dando capacidade do alto. Então você é mais do que vencedor. Você está capacitado para realizar a obra do Senhor. Por quê? Porque você foi chamado por Deus e o Espírito Santo está sobre você. Você foi revestido do poder de Deus para realizar a obra do Senhor. Portanto, administre. Agora é interessante, versículo 16, Jesus ele vai fazer outra vez a pergunta: Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí ele vai dizer agora: apacenta as minhas ovelhas. Essas ovelhas aqui é a representação dos judeus, dos israelitas, né, da época de Jesus, do primeiro século, que ainda não havia aceitado Jesus Cristo como seu Messias. Então essa primeira ovelha aqui é uma referência ao povo de Israel. Então Pedro ele deveria atentar e trabalhar e exercer o seu ministério, não apenas para edificar, para apacentar, para cuidar da igreja de Deus, dos irmãos, porque cada um de nós dependemos um do outro. E quando nós administramos na igreja, nós estamos edificando o outro irmão. Quando você dá uma palavra na igreja, quando você louva a Deus na igreja, quando você toca o seu instrumento na igreja, quando você exerce o seu ministério na igreja, profetizando, pregando, intercedendo, orando, você está abençoando, está alimentando a igreja, está capacitando a igreja, está edificando, portanto, a igreja. Mas quando você saindo dentro do templo, né? Dentro do templo, e você vai diante aquelas pessoas que estão desgarradas, conhecem o evangelho, mas estão fora do evangelho, não estão aceitando mais o seu chamado, não querem mais servir a obra, não querem mais servir o Senhor da obra. Então você aqui, irmãos, é chamado por Jesus, assim como Pedro também foi chamado para servir e atender aquele povo israelitas, que eram homens chamados por Deus, homens da aliança, que Deus fez aliança com Abraão, com a aliança da sua descendência, né? Mas aquele povo da aliança, aqui tinha se afastado, não queria nada com Deus. Então Pedro foi vocacionado também para pregar a palavra para eles. Prega para essas pessoas, né, que têm o conhecimento da palavra. Os judeus conheciam a palavra, mas não queria nada com o Senhor da palavra, com a palavra, o verbo de Deus. Então Deus ele falou para Pedro: Pedro, insiste com esses homens, né? Mostra que Cristo é o Messias prometido de Israel. Por isso que quando Jesus ele chamou Mateus, irmãos, Mateus ele vai escrever, né? O Mateus que trabalhava para o governo, né? Era um publicano, trabalhava para o governo, na alfandegaria, né? Trabalhando ali por
mesmo sendo um judeu, ele trabalhando para os romanos, mas ele foi chamado por Deus, né, para trabalhar na obra de Deus. Então Pedro, aleluia, assim como Mateus e todos os demais discípulos, né, mas Pedro aqui, vamos pegar o exemplo de Pedro, né, e depois o próprio Mateus. Por que Mateus? Mateus ele escreve, né, o Evangelho segundo Jesus Cristo, que leva o seu próprio nome, o Evangelho segundo escreveu Mateus. E Mateus ele escreve voltado para os judeus, né, para os israelitas, para mostrar que Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, hoje está à destra de Deus, o seu Espírito, a presença de Cristo, o Espírito de Cristo está conosco, nos conduzindo, nos orientando, nos capacitando nesta obra. Então, Mateus ele escreve o Evangelho segundo Jesus Cristo, que leva o seu próprio nome, no nome de Mateus, para convencer os judeus, os israelitas, que Cristo é o Messias de Deus, o prometido de Deus para a nação de Israel, né? Então, é muito importante isso aqui. Então, Jesus dá uma ordem direta para Pedro, né? Pedro é uma representação de todos nós, igrejas do Senhor, né? Então, Pedro é uma representação de toda a igreja, aonde está o povo que serve a Deus, né? Pedro é uma figura, né, que representa cada um de nós. Assim como Pedro recebeu esse chamado, nós que somos igrejas também recebemos esse chamado. Então não deixe aqueles que afastaram do evangelho, né? Continue insistindo com ele. Visita esse irmão, visita essa irmã, esse jovem, essa criança, esses adolescentes, né? E fala a importância que ele tem dentro do reino de Deus. E busque trazer ele para perto de você, né? E apresente ele a Deus novamente, para que ele possa então se engajar e ser enxertado na videira verdadeira novamente. Porque a palavra de Deus vai motivar Pedro a ele fazer este ministério. Então, irmãos, ministério de Pedro era atender essas pessoas, né? Esses judeus que não criam em Jesus, mas continue insistindo, Pedro. Continue pregando. Você foi chamado para ser pastor dessas ovelhas. Cuide desses homens, né? Dessas mulheres, dessas pessoas que ainda não se renderam aos pés do Senhor. Cuide desses homens. Então, Pedro é a nossa representação, irmãos, como igreja, e nós devemos, assim como Pedro, representar o reino de Deus diante das pessoas que estão distantes, né? Que conhecem a Jesus, que sabem quem é Jesus Cristo, mas estão afastados dos caminhos do Senhor devido a tantas coisas, né, amados? E está afastado do Senhor. Agora, aqui no versículo 17, irmãos. Estou aqui em João, capítulo 21. E agora o versículo 17 diz assim, ó. Disse pela terceira vez a Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me? Faz outra pergunta, terceira vez perguntando. Simão, triste, né? Ficou entristecido porque Jesus perguntou pela terceira vez: me amas? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: então, se tu me amas, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Quem é essas ovelhas, né? Que Jesus agora apresenta pela terceira vez. Então, a primeira vez ele apresenta o cordeiro, né? Que é o filho da ovelha. Na segunda vez ele apresenta a ovelha, né, sendo a primeira, cordeiro, uma representação da igreja. A segunda ovelha, no versículo 16, é uma representação daqueles judeus que ainda não tinham se rendido a Jesus. Nós podemos aqui fazer uma comparação com aqueles irmãos que uma vez abraçaram o evangelho, hoje se encontram afastados do evangelho. Nós não devemos esquecer deles, nós precisamos ir até eles, visitar eles, levar a palavra do Senhor para ele, para reconciliar eles com Cristo, né? Porque nós temos esse ministério da reconciliação, o apóstolo Paulo diz. Então precisamos trazer e reconciliar esses com Cristo novamente. Por isso não desista daqueles que se afastou da presença do Senhor, meus amados. Exerça o seu ministério com eficácia, seja eficiente naquilo que Deus te chamou. E no versículo 17 vai falar aqui a ovelha. Então nós temos aqui um cordeiro e duas ovelhas. Então, o cordeiro é o símbolo da igreja. A primeira ovelha do versículo 16 é o símbolo daqueles que conhecem, mas não servem ao Senhor. E a terceira, aqueles que não conhecem
e porque não conhece, não serve ao Senhor. Aqui é uma representação dos gentios, ou seja, aqueles que não faziam parte do povo de Israel, aqueles que não eram israelitas, aqueles que não eram judeus, né? Então todos esses, né, tinha, né, ou estava, né, e estava e continua estando dentro do plano de Deus para a salvação, né? Então Pedro, irmãos, ele também exerceu esse ministério com muita eficiência. Nós vemos Pedro no capítulo, por exemplo, no capítulo em Atos dos Apóstolos, né? O capítulo 8, diz a palavra do Senhor que Pedro ele vai para Samaria, né? Samaria era um povo considerado místico, né? Era um povo que tinha ali não era considerado judeu, né? O povo samaritano era um povo considerado um povo estrangeiro, um povo que estava distante do Senhor, embora os samaritanos eles tinham a crença do Messias, né? Os samaritanos, nós vemos em João capítulo 4, né? Através da conversa de Jesus com a mulher samaritana, que os samaritanos, embora eles eram um povo que era estrangeiro, eles tinham conhecimento, né? Através daquela nação de Samaria, aonde estava ali situado o reino do norte, né? O reino do norte. E embora aquele povo ali foi destruído, né? E o rei trouxe outros povos para povoar aquele lugar, né? Então aqui é um povo estrangeiros, né? O povo estrangeiro, considerado como povo estrangeiro, né? Então, mas ali tinha homens que conhecia o Deus, o Messias, né? Ouvia falar, tinha um templo que adorava no Monte Gerizim, né? Mas, embora eles adoravam, eles não tinham conhecimento, não tinha o conhecimento que os israelitas tinham, né? A respeito do Messias, de uma forma mais apurada, de uma forma mais clara, né? Então o próprio Jesus falou assim, a salvação vem dos judeus. A salvação, ela não vem dos samaritanos, né? Do povo samaritano, porque era considerado também um povo pagão. Mas Jesus disse para ele, a salvação vem dos judeus. Então os samaritanos eram um povo considerado como povo gentios também, né? Então Pedro também ele tinha esse ministério, aleluia, glória a Deus, né? Tinha esse ministério, aleluias, de que era também atender para esse povo, né? Que era aqui vamos colocar a terceira classe de pessoas, né? Que eram os samaritanos, ou seja, eram os gentios, todos aqueles que não eram judeus eram considerados gentios. Então, os samaritanos, né, e todos os demais povos que não eram judeus, Pedro tinha a incumbência, Pedro tinha a responsabilidade, né, de apacentar também esse povo. Portanto, Pedro tinha o ministério de Deus, né, a qual Jesus confiou para ele, para que ele pudesse então ir diante dessas pessoas que não conhecem a Jesus, que nunca ouviram falar de Jesus, né? Embora hoje, irmãos, muitas pessoas, né, através da mídia, a rede social, né, têm ouvido falar de Jesus, né? Mas se você for conversar com essas pessoas, ela não sabe quem é Jesus, né? Nem Jesus histórico, muito menos o Jesus como verbo de Deus. Então, se você conversar com essas pessoas, não conhece, né? Assim era o povo samaritano. Sabia que tinha Jesus, sabia que tinha um Messias, até adorava, né? Até tinha um templo que ele adorava, que era no Monte Gerizim, né? Mas ele não sabia, irmão, ele não tinha aquele conhecimento como apurado como os judeus tinham, né? Os judeus tinham conhecimento apurado. Tanto é verdade isso aqui, irmãos, que se nós lermos e fazemos uma comparação de João capítulo 4 e uma comparação de João capítulo 3, nós temos aqui o povo que era ali Nicodemos, que era um judeu, e nós temos ali aquela mulher samaritana, que era uma mulher samaritana. Então, o judeu Nicodemos adorava em Jerusalém, no templo em Jerusalém. Ele era conhecedor da lei, ele conhecia a respeito do Messias, né? Ele sabia quais eram as obras do Messias, ele sabia qual era o ofício e o ministério do Messias, né? E quando ele teve um encontro com Jesus, ele falou: eu sei
que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não for o Messias, o Filho de Deus. Agora, a Maria, né? Melhor dizendo, a mulher samaritana, ela estava diante de Jesus, estava diante do Messias, estava diante do Filho de Deus e não conhecia quem era Jesus, né? Não conhecia quem era Jesus. Então, assim, então nós vemos aqui que a pessoa ouvir a respeito de Jesus é uma coisa. A pessoa pegar e ler ou ouvir alguma a respeito de Jesus é uma coisa. Não, aqui é Jesus histórico, mas a pessoa não conhece nada quem é Jesus, não sabe qual foi a missão de Jesus, qual foi o propósito de Jesus, quais são a linhagem de Jesus, né, quais são os ministérios, ofícios de Jesus, né? Jesus como Jesus histórico não sabe. Sabe apenas que Jesus é filho de Maria, pode observar, né? E que Maria é mãe de Jesus. E Maria, sendo mãe de Jesus, né, tem autoridade sobre ele. Tanto é que nós temos aí esse paganismo, né, onde adorando Maria, né, como mãe de Deus e deixando Jesus de lado, né? Jesus só pode fazer alguma coisa se Maria interceder. Nós temos esse contexto histórico diante daqueles que têm a palavra, diante daquelas pessoas que têm ou acham que têm o conhecimento a respeito de Jesus, mas na verdade não tem, porque dá mais valor a Maria do que valor a Jesus Cristo. Então veja, irmãos, então Pedro, ele foi chamado primeiro, apacenta os meus cordeiros, versículo 15, né? Que é uma representação da igreja. Mas Pedro também foi chamado para apacentar a ovelha, no versículo 16. Essas ovelhas são os filhos de Israel. Pessoas que tinham a palavra de Deus, conhecia quem era a Jesus, mas não queria dar o braço a torcer. Não queria se render diante de Jesus, né? Sabia que existe, sabe que existe o céu, sabe também que existe o inferno, né? Mas mesmo assim não tem a força necessária, né? Não tem aquela audácia de abrir mão do pecado. Por quê? Porque está agarrado, né, com as correntes das trevas. O pecado domina ela, mas elas conhecem, sabe de Jesus, sabe o ministério de Jesus, sabe se ela morrer sem Cristo, sabe qual será o paradeiro dela, mas ela não consegue. Então Pedro foi chamado para essas pessoas. Então os israelitas sabiam disso. Sabia quem era Jesus. Sabia dos planos da salvação. Sabia do libertador e o que isso representava, né? Então, mas embora eles não queriam se dobrar diante de Jesus, né? Não queria se dobrar diante de Jesus. Então, Jesus ele fala assim: Pedro, vai diante dessas pessoas também, né? Pregue o evangelho para os israelitas, não abre mão deles. Pregue, insista, fora e dentro do templo. Pregue a palavra do Senhor. Por quê, irmãos? Porque o dia do Senhor, aleluia, o dia da salvação é todos os dias. Hoje é dia de você ter salvação com Cristo. Hoje é um dia de nós termos um encontro com Cristo. Hoje é um dia de nós renovarmos as nossas forças com Cristo. Então, todos os dias é dias de oportunidade para a gente desenvolver a nossa vida ministerial, para a gente desenvolver, né, e promover o encontro com o Senhor Jesus. Hoje é um dia de encontro com o Senhor. Hoje é um dia de que Deus nos proporcionou a oportunidade para nós desenvolvermos o nosso ministério e também termos um encontro com Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma. Então você que conhece a Jesus, né? Você que já participou do Evangelho do Senhor, já fez parte da obra do Senhor, já pregou, já através das suas orações muitas pessoas vieram a Cristo, né? Através do seu ministério muitas pessoas foram abençoadas por Cristo, né? Mas hoje você se encontra afastado. Hoje você se encontra distanciado. Eu quero dizer para você, meu irmão, que hoje é dia de um novo encontro contigo. Hoje é dia que Deus ele está te dando mais uma vez a oportunidade para você se reconciliar com Ele. Então, esse aqui é o ministério que Pedro teve, irmãos, né? Não era apenas para fazer o trabalho na igreja, né? Mas também o trabalho fora da igreja. Não era apenas para edificar a igreja, né? Aonde que se edifica a igreja? É na igreja, numa escola bíblica dominical, no culto de ensinamento. Quando você tem a oportunidade para louvar ao Senhor, você está exercendo o seu ministério. Quando você tem a oportunidade dentro do templo
para pregar, você está exercendo o seu ministério, você que Deus toma você para profetizar, para falar línguas estranhas, você está edificando a si mesmo, mas quando Deus te toma também para interpretar esta língua que está sendo falada, você está edificando também a igreja. Então, quando você não interpreta a língua, Deus ele levanta outros, né, para interpretar aquilo que você está falando em mistério. E a igreja toda vai sendo edificada. E assim, queridos, a igreja ela é edificada. A igreja ela é edificada na igreja, é dentro do templo, né? Mas Jesus chamou Pedro não apenas para edificar os cordeiros, a igreja do Senhor dentro do templo, dentro das casas, fortalecer os irmãos que estavam ali amedrontados nas casas, né? Preocupado, não. Pedro foi chamado por Jesus, aleluia, para ir fortalecer esses irmãos na casa, né? Orar com os irmãos da casa, ali no templo. Diz a palavra do Senhor em Atos capítulo 3, que Pedro e João iam todos os dias, né, à porta do templo, chamada Formosa, para orar com os irmãos, né? Então, Pedro não foi chamado só para isso. Pedro foi chamado para ir buscar e continuar insistindo com os israelitas que ainda não tinham se dobrado diante de Jesus, que ainda não tinham se reconciliado com Jesus, que ainda não tinha, embora já tinha o conhecimento que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, mas ainda não tinha decidido a sua vida para eles. Então Jesus chama Pedro, Pedro, cuida também, apacenta também essas minhas ovelhas, né? Os israelitas. E no versículo 17, falando pela terceira vez, também as ovelhas apacenta. Essa segunda ovelha aqui, como já foi dito, são todos aqueles que não são judeus, né? Todos os gentios. E o samaritano, ele é uma representação também, né? E faz parte também dos gentios, porque embora eles conhecem, ou melhor, eles têm a ciência que havia de vir o Messias, mas ele não tinha o conhecimento de uma forma precisa, não conhecia de verdade a história, né? Uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você conhecer, né? Então a mulher samaritana ela não tinha esse conhecimento, ela ouviu falar, ela sabia, até era uma mulher religiosa, adorava a Deus no templo, porém não tinha acesso. Então Jesus ele teve encontro com aquela mulher, revelou para aquela mulher, a mulher agora entende que Jesus, né? Ele era mais do que era Jacó. Ele era o profeta de Deus, porque revelou a vida daquela mulher. E não apenas isso, agora ela tem o conhecimento que Jesus, aleluia, ele é o próprio Messias, o prometido de Israel. Tanto é, queridos, que quando ela tem essa compreensão, o que ela faz? Ela vai à cidade de Samaria, né, lá aonde estava a população, e fala assim, ó, o Messias que nós estamos aguardando, que nós achamos que nós conhecemos, agora tem a oportunidade de nós conhecer de uma forma verdadeira. Ele está no poço que Jacó construiu para nós. Então, diz a Bíblia, né, que aquela mulher vai com toda aquela multidão, né, apresentar a Jesus para aquela multidão. E a multidão agora vai com as suas próprias palavras dizer que agora eu estou não apenas ouvindo, não conhecendo que ele é de fato o Messias, mas agora nós estamos ouvindo da boca dele, nós estamos vendo a ele, né, e portanto nós estamos conhecendo a Jesus. Então, assim como Pedro, ele foi chamado por Deus para administrar o seu ministério, né? Eu quero que você, meu amigo, meu irmão, administre esse ministério como bom dispenseiro do Senhor Jesus. Amém? Aqui está a nossa irmã Diana também, que Deus abençoe você, viu, Diana? Deus abençoe grandemente a sua vida. Nos ajuda compartilhando esse trabalho, em nome de Jesus, tá bom? Então, irmãos, a palavra que eu tenho para deixar para vocês Deus, ele te deu um ministério. Assim como deu um ministério para Pedro. Deus, ele incumbiu Pedro para desenvolver o seu ministério como bom dispenseiro do Senhor, administrar o seu ministério, né? E administrar significa exatamente isso. Você tem que ser uma pessoa que saiba administrar, seja uma pessoa organizada. Por quê? Porque aquilo que Deus confiou nas mãos de Pedro, nas nossas mãos também, é uma obra muito grande. Então isso precisa ser
planejada. Por isso que nós temos que ser um líder dentro daquilo que Deus nos chamou. E todo líder, ele administra, ele organiza, ele planeja. Então, planeje diante de Deus, né? Ore a Deus, consagre a sua vida a Deus, separa um tempo para orar, tenha uma vida de devoção a Deus, né? Pega a sua caneta, pega o seu caderno, faça um planejamento, né, de como você vai exercer o seu ministério na obra de Deus, de como você vai alcançar as pessoas a Cristo, como você vai alcançar e abençoar a igreja, o povo de Deus, através do seu ministério, né? Então faça esse planejamento para que o nome de Deus, através da sua vida, seja glorificado. Amém? Então, fica com essas palavras, né? Estaremos continuando orando por cada um de vocês e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.